para a gente poder falar sobre um tema muito importante da live de hoje, que é sobre compulsão sexual, um tema relevante, muito importante da gente refletir, né? E hoje nós temos um tema muito bom, muito interessante, que eu acho que pode ajudar muita gente. Eu não vou ficar só restrito a falar sobre compulsão sexual, vou falar algumas outras coisas relacionadas à sexualidade, a desejo também. E queria que vocês compartilhassem, se vocês puderem compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, né? Bom, antes de tudo, a gente precisa falar sobre, assim, antes de falar de compulsão sexual, a gente tem que contextualizar tudo, né? É um tema que envolve compulsividade. E compulsividade tem um componente psicológico muito interessante da gente entender antes da gente especificar sobre a compulsão e associar com a sexualidade. Primeiro eu quero começar falando sobre compulsividade e desconforto emocional. Todos nós, seres humanos, passamos por processos de vida, interagimos de uma forma geral, enfim. E esse processo de interação, ele sempre pode produzir dois tipos de reações emocionais em nós. Reações emocionais positivas ou reações emocionais negativas. Esse processo ele é natural, todo ser humano passa por ele. Querendo você ou não, você vai interagir com coisas que vai fazer você reagir emocionalmente. Eu não vou entrar em detalhes com relação a aspectos de emoção, tá bom? Mas entenda basicamente isso. Você vai interagir com pessoas, nesse processo de interação você vai responder emocionalmente a como a vida acontece, enfim. E essa resposta emocional é positiva ou negativa. Entendido tudo isso, a gente precisa passar por um segundo aspecto. Dependendo da maneira com a qual a gente lida com os acontecimentos, fatos, fenômenos, pessoas, lugares, situações, conteúdo de própria memória, enfim, coisas gerais, nós podemos tender a desenvolver um padrão disfuncional, desadaptado, inapropriado, vamos colocar nesses termos, inapropriado. Qual padrão seria isso? De busca de fuga ou esquiva com relação, principalmente, ao sentimento negativo ou desagradável, desconfortável de ser sentido. Esse é o primeiro passo que a gente precisa entender. Todo o processo de qualquer tipo de compulsividade, ele tem uma base, ele tem um pano de fundo relacionado com desconforto emocional, que na linguagem técnica a gente chama de disforia. E esse desconforto emocional, ele tende a fazer com que a gente lide de uma forma um pouco inapropriada com alguns estímulos ao nosso redor. Seja buscando fugir de alguma coisa, seja buscando lutar contra essa coisa de forma mais agressiva, mais violenta mesmo, ou de fazer esquiva, ou seja, eu evito entrar em contato com algo que me desconforta. Entendido tudo isso, eu preciso fazer uma segunda pontuação. Todas as vezes que nós vivemos a vida, vamos resgatar a nossa vida social, a nossa vida cotidiana. Nós estamos inseridos em quais contextos de vida? Contexto profissional, contexto familiar, contexto de amizade, contexto escolar, estudantil, né, faculdades, cursos, enfim, de lazer, de finanças, e enfim. Nossa vida tem várias áreas. E nessas áreas que nós vivemos, nós precisamos entender que elas podem estar satisfeitas ou insatisfeitas. Essa insatisfação da nossa vida, enfim, ela pode carregar uma sensação de frustração, que é um desconforto normal de todos nós sentirmos. Estamos o tempo todo buscando melhoria, enfim. E nesse processo de desconforto, aí é que mora o X da questão. Eu posso buscar fugas em elementos para compensar a minha sensação emocional de alguma coisa, né? Então, eu preciso entender que a compulsão é quando a pessoa se torna compulsiva com relação a alguma coisa. O primeiro ponto que nós precisamos entender ela precisa se questionar. Eu estou desenvolvendo algum padrão de fuga / esquiva com relação a alguma coisa que eu não estou conseguindo lidar com ela, que está sendo desconfortável para mim, eu estou tentando fugir, eu estou mascarando com outras coisas, né, colocando elementos ali que me trazem satisfações imediatas para não entrar em contato com aquilo que me desconforta, porque às vezes é uma coisa presente, recorrente, que está o tempo inteiro me sondando, me rondando. Esse é o primeiro questionamento. Tá.
Quando a pessoa ela vai tentar desenvolver essa compensação, ela vai tentar não, de forma até espontânea, a gente desenvolve compensações na vida, isso é natural também. É um outro mecanismo psicológico que todo ser humano tem e que é extremamente natural. Como assim? Quando eu tô, sei lá, com alguma dor de cabeça, o que eu faço? Eu tomo um remédio. Quando eu tô com dor de estômago, o que eu faço? Eu vou lá no médico, faço endoscopia, o médico me passa um remédio para aliviar a dor de estômago. Quando eu tô com uma dor de barriga, eu tomo algum remédio para passar essa dor de barriga. Então, nós vivemos dentro do contexto do alívio do desconforto o tempo inteiro. Isso independente de ser uma coisa moderna ou uma coisa antiga. Isso sempre existiu na humanidade. É a busca pelo conforto, é a busca pela satisfação o tempo inteiro. Pelo prazer, a busca pelo prazer, né? Tá, considerando tudo isso, eu preciso entender quais são os mecanismos que eu mesmo crio com relação às fugas que eu estou fazendo daquilo que me desconforta. E no caso do tema de hoje, né, como o tema de hoje é compulsão sexual, muito provavelmente eu estou fazendo uma fuga de alguma coisa com relação à sexualidade. Por quê? Por que a sexualidade ela pode se tornar uma fuga? Uai, Gulliver, como assim? Então todo mundo que tem apetite sexual intenso ou alguma coisa nesse sentido está fazendo fuga de alguma coisa? Não, nem sempre, tá? Daqui um pouco eu vou entrar em detalhes sobre como que é os tipos de compulsão sexual, tá? Que são vários tipos de acordo com o CID-11 e o DSM-5 também. Tá, tem critério diagnóstico, né? Tem critério diagnóstico, então a gente tem que contextualizar. Então, entendendo esse pano de fundo, né, assim, de que existe um processo ali de desconforto emocional, que eu tenho que olhar para isso, eu tenho que saber lidar com isso, e eu estou buscando formas de compensação e outros mecanismos, né? Seja pode ser variado, pode ser jogo, pode ser o sexo, pode ser televisão, pode ser celular, pode ser videogame, pode ser drogas, pode ser álcool, pode ser cigarro, pode ser mil coisas, né? Que isso tudo é um mecanismo de fuga que eu tenho para com aquele desconforto emocional que eu estou vivendo. Tá, isso é uma coisa, guarda isso. Agora eu preciso fazer um outro tipo de contextualização, né? Que eu já comecei com a contextualização psicológica, mas nós sabemos que nós somos seres humanos biológicos. E, enquanto ser humano biológico, eu preciso tirar a hipótese biológica. Eu tenho que verificar se não existe nenhum tipo de desregulação, seja endócrina ou hormonal, né? Ou até mesmo cerebral, com relação a esse processo de compulsão sexual, porque isso pode ser algum sintoma que eu não estou observando. Eu digo cerebral porque pode ter sido uma desregulação neuroquímica, enfim, sei lá, desencadeado por um tumor, alguma patologia cerebral, não sei. E isso precisa de um diagnóstico médico, né? Nesse processo, o médico tem um papel fundamental para saber fazer exames, obviamente, para poder identificar as taxas hormonais, as taxas endócrinas e também se no seu cérebro está tudo certo, está tudo ok, se não tem nenhum tumor, alguma patologia cerebral mesmo, né? Envolvendo uma bactéria, uma infecção, alguma coisa assim, encefalite, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? Mesmo que não exista sintoma direcionado para esse tipo de patologia. Mas precisamos entender que o meu corpo biológico responde de acordo com disfunções também, e eu tenho que entender a disfunção do corpo. Se eu elimino a hipótese biológica, eu preciso olhar para a hipótese psicológica. Se o meu corpo está tudo bem, fui no médico, está tudo ok, todos os exames normais, beleza? Tá, então vamos para a psicológica. Mas se eu fui no médico e o médico identificou que eu estou com hipo ou hipertiroidismo, que eu estou com algum tipo de desregulação na taxa de estrógeno ou progesterona, porque a compulsão sexual pode ser masculina ou feminina, eu preciso de uma regulação hormonal dentro disso, né, para poder ajustar isso aí. Então, o fator idade influencia, né? As mulheres acima dos 40 ou 45 que já estão na fase da menopausa precisa desse processo de acompanhamento, né? Para poder verificar essas questões hormonais, para poder identificar isso tudo, né? Isso é um ponto. Agora, beleza, eliminando essa hipótese biológica, vamos passar para a parte psicológica. O sexo em si, a sexualidade em si, ela passa por uma série de dimensões tanto psicológicas quanto socioculturais.
Então, existem elementos que eles são aprendidos no processo de você desenvolver a sua sexualidade, né? Com relação a desejo, com relação às fases mesmo da sexualidade em si, né? Enfim, isso tudo as pessoas precisam entender que é extremamente comum em todas as culturas, né? Enfim, existem culturas que têm uma vivência de uma sexualidade muito mais pudica, vamos colocar nesses termos, mais restritivas, enfim, não sei, né, vamos colocar nesses termos, né, como o pessoal lá do Oriente Médio, aquele povo daquela região mais oriental, enquanto que aqui no Brasil existe um outro tipo de vivência dessa forma da sexualidade, né? A sexualidade é um pouco mais aflorada, é muito escancarada, é uma hiperestimulação da sexualidade pelos meios de comunicação, da mass media, das redes sociais e etc. Né? Enfim, isso acontece muito no mundo de cá, do lado de cá, ocidental. Né? Enfim, se bem que pelo efeito globalizador, né, das mídias sociais em si, isso se relativizou um pouco, mas ainda existe um processo de uma certa cultura diferente, aqui e fora daqui. Tá. Vamos entender um processo. O comportamento sexual ele passa por fases, né? Ele tem 4 fases básicas, antes de eu chegar a falar sobre o processo de compulsão sexual. Então, existe o desejo sexual, existe a excitação física, existe a fase do orgasmo e a fase da resolução, né? Que é a fase completa do aspecto de você se comportar sexualmente com uma pessoa. Então, o desejo sexual é aquela fase em que a pessoa ela se sente atraída por alguém e que essa atração desperta uma série de reações físicas no corpo do indivíduo, né? Sensações de querer estar perto, de querer beijar, de querer ter toque, carinho, carícias, enfim. É a fase do desejo, de você exercitar a imaginação, enfim, coisas nesse sentido. Essa fase do desejo eu quero aprofundar nela um pouquinho, mas eu vou só finalizar as outras fases para a gente entender o restante. A fase da excitação física ela vem logo após o desejo, por quê? Porque tudo começa nessa fase inicial. Se a pessoa não tem o desejo, ela não consegue se excitar, não consegue ter a relação sexual, não consegue ter o orgasmo, não consegue ter resolução. É a fase normal, né? Então, a excitação física é a excitação mesmo. No caso dos homens tem ereção peniana e no caso das mulheres tem lubrificação vaginal com, enfim, excitação, enfim, da região genital mesmo, né? Assim, os grandes e pequenos lábios se tornam mais abertos, enfim, ela se torna mais relaxada e, enfim, aberta e pronta para penetração, né? E depois que existe a fase da relação sexual, né? A fase da relação sexual culmina, né? Assim, o ponto máximo é quando existe o orgasmo, né? Tanto do homem quanto da mulher. Não vou entrar em detalhes se a mulher consegue chegar no orgasmo primeiro ou depois do homem, enfim, não vou falar nada relacionado a isso não, tá? Porque isso aí é outra questão. E depois vem a resolução. Essa resolução envolve o quê? Quando depois que houve o orgasmo, né, enfim, existe aquele estado de relaxamento, né, a pessoa está lá curtindo aquela sensação prazerosa que gerou posterior ao ato sexual, né, e aí ele fica lá, a pessoa, tanto o homem quanto a mulher ficam lá descansando e aproveitando aquele momento de êxtase que aconteceu depois do orgasmo e de um sexo bem feito com qualidade. Tá. Essa questão do desejo, ela pode estar muito associada com aquela fase inicial que eu expliquei no começo, né? Na fase de desejo sexual que a pessoa pode desenvolver a compulsão. Por quê? Voltando um pouquinho. Se a pessoa está lá lidando com os estresses da vida dele, né? Fazendo com que a vida esteja lá cheia de contexto de frustrações e coisas nesse sentido, o indivíduo, né, a pessoa pode estar dentro de uma armadilha, uma linha muito tênue entre se dar asas à imaginação nessa fase do desejo e tudo mais, para poder desenvolver um mecanismo de fuga muito forte, né? E esse mecanismo de fuga ele pode favorecer um desenvolvimento de um ciclo vicioso. Aí é que se instala a compulsão. Esse ciclo vicioso envolve o quê? A pessoa passa por um estresse, ela desenvolve algum tipo de mecanismo de fuga, ela descobre de alguma forma que existe um mecanismo de fuga, né,
o sexo ele pode se tornar um mecanismo de fuga. Por quê? Lembra das 4 fases? A última fase é a qual? A fase do relaxamento, a fase da resolução. Então, a pessoa consegue perceber que o sexo tem uma outra função além de procriação e de união do casal, que é de alívio de tensões, descarregar as tensões e os estresses da vida. Então, aí é que ela começa a perceber que ela pode estar desenvolvendo uma compulsão, ou seja, ela está lá, passando por uma situação estressante, ela já sabe que o sexo provoca isso. De alguma forma, a pessoa pode conseguir desenvolver uma série de comportamentos sexuais mesmo falando, e consegue executar os atos sexuais com alguém. Enfim, hoje em dia existe uma facilidade muito grande através de aplicativos e etc. A pessoa consegue fazer a relação sexual, ela chega na fase da resolução, ela consegue o relaxamento, beleza. Só que ela continua vivendo a vida. E nesse processo de continuar vivendo a vida, o que acontece? Ela vai continuar passando por um processo de estresse de novo. Ela volta para o ciclo do estresse. E aí ela já entendeu, ela já aprendeu que o sexo pode fazer ela se relaxar. E ela procura mais uma pessoa para esse estado. E assim ela relaxa, e assim vai. E ela começa num ciclo vicioso. Assim se instala uma compulsão sexual. Nesse ponto, o indivíduo ele precisa entender e ter a consciência do que é que está acontecendo com ele dentro desse processo de compulsão. Isso envolve drogas, isso envolve vícios em tecnologia, isso envolve o sexo, isso envolve jogo, isso envolve até mesmo outros tipos de vícios funcionais. Esses que eu estou dizendo, eles estão dentro de uma classe de vícios, que a gente pode falar assim, de compulsões, que elas são um pouco disfuncionais porque traz prejuízo, né? Tira o indivíduo da função normal de vida dele, né? Essa palavra é um pouco complicada, mas tira o indivíduo da vida apropriada, né? Vamos colocar nesses termos. Então, existem os vícios, as compulsões que fazem isso com a pessoa. Só que tem as outras compulsões que tornam o indivíduo funcional e extremamente apropriado ao contexto de vida dele. Que envolve qual? O vício por, às vezes, algum tipo de esporte, né? Algum tipo de filosofia de vida, algum tipo de talento específico que o indivíduo pode desenvolver, seja com relação à arte ou algum tipo de profissão especificamente falando, né, que é como se fosse uma obsessão que o indivíduo desenvolve, né, que tem esse mecanismo também de alívio dos estresses, de compensação dos desconfortos emocionais. Então, o indivíduo ele precisa desenvolver essa noção de que tem esse mecanismo psicológico por trás, né, de sempre querer buscar alívio de alguma coisa com relação aos desconfortos emocionais que nós temos na vida, enfim, só que ele precisa desenvolver essa funcionalidade, essa apropriação melhor no seu contexto de vida para que ele consiga vivenciar melhor essa vida dele, né? Enfim, não tenha que ficar o tempo inteiro alimentando pensamentos ou coisa nesse sentido, né? Então, nesse ponto, o que a pessoa precisa entender? Quando a compulsão sexual se instala, a pessoa pode desenvolver um padrão muito imaginativo, né? No sentido de ela começa a desenvolver desejos, fantasias, né? Ou seja, o que está por trás desse processo? Quando a gente está imaginando, o que está acontecendo na vida do indivíduo? Ele está criando um rompimento com a realidade, né? O processo de você imaginar envolve o quê? Você se desconecta do seu exterior, você para de prestar atenção nas coisas fora de você para prestar atenção em coisas dentro de você. E esse processo de buscar alimentar pensamentos e coisas dentro desse sentido faz com que o indivíduo também desenvolva uma outra fuga. É um mecanismo de fuga. O padrão imaginativo que envolve a compulsão sexual é uma forma de fuga. E aí dentro desse processo, o que a pessoa pode fazer? Ela pode se tornar extremamente viciada. Só que como ela está imaginando lá, ela está criando uma série de realidades dentro do cérebro dela, ela está se estimulando, né? Porque a imaginação para o cérebro é uma forma de você estar vivenciando uma realidade, né? Existe até um documentário feito eu acho que pelo Fantástico, não lembro direito, pela Globo em si, que eles falaram que fizeram um documentário muito bom, Jornal da Globo, lembrei,
falando sobre o cérebro, que é uma máquina de aprender. E eles mostraram com experiências mesmo, isso está dentro da neurociência, que os indivíduos, né, que praticam esporte de altíssimo nível, eles exercitam o esporte, inclusive na imaginação, principalmente aqueles que envolvem desgaste físico, como dança e alguns outros esportes nesse sentido. Por quê? A neurociência descobriu que quando o cérebro imagina alguma coisa, é como se ele estivesse vivenciando uma realidade. Só que, claro, não é uma realidade concreta que o indivíduo vai pegar. Mas o cérebro não consegue diferenciar isso, segundo os neurologistas. Então, o processo da compulsão sexual tem esse componente da imaginação, que é um elemento em comum desse estudo que eu acabei de citar. E o indivíduo começa a desenvolver um padrão imaginativo, e nesse padrão imaginativo ele vai se estimulando fisicamente. Então, ele dispara uma série de hormônios, neurotransmissores no corpo, né, enfim, e ele vai se excitando dentro desse processo, que está dentro da fase do desejo sexual, dentro daquelas 4 fases que eu expliquei. Quando esse processo acontece, o indivíduo ele já está fora, totalmente imerso numa estimulação extremamente positiva, sensorial positiva. Sensorial que eu falo física mesmo, né, de sentimentos ali corporais mesmo, né, bem carnal aquela coisa. Então, se a gente não refreia isso, né, de alguma forma, não dá uma funcionalidade, não canaliza esses desejos, essa forma do indivíduo funcionar na vida, ele pode querer dar vazão a esse desejo. E ao querer dar vazão a esse desejo, ele vai precisar procurar alguém, né, ou alguma coisa, não sei. E nesse processo o indivíduo pode desenvolver o que a gente chama das disfunções sexuais, né, que envolvem uma série de transtornos em si, que são as parafilias, né, que são o voyeurismo, que são o exibicionismo, sei lá, a compulsão sexual em si, a pedofilia, enfim, a ninfomania e alguns outros lá que eu não estou me recordando agora, né? Tudo isso envolvendo a compulsão sexual, né? Ou seja, o indivíduo ele se torna extremamente reativo à autoestimulação que ele mesmo faz fisicamente pelo padrão imaginativo, porque a fase sexual começa no desejo, dentro das 4, né, que eu expliquei anteriormente, e ele alimenta esse padrão fortemente, e tudo isso tem como pano de fundo algum tipo de contexto que esse indivíduo pode estar passando e que é um contexto desconfortável, estresses e qualquer coisa relacionada a isso. Isso é uma das explicações. Tá. Outra explicação, uma outra alternativa para essa explicação da compulsão sexual seria o quê? Da mesma forma que o indivíduo ele pode ter aprendido que o sexo alivia, né, enfim, estresses, o indivíduo também pode ter aprendido o lado contrário, o lado oposto, né? De que a vida dele pode estar tranquila, pode estar normal, não está acontecendo nada, e ele entendeu que é uma forma a mais dele conseguir uma emoção a mais diferente na vida dele que ele pode estar precisando naquele momento, né? Enfim, mas a vida dele está num contexto tranquilo, não está acontecendo nada, e ele está apenas ali vivendo uma emoção diferente, e ele foca naquela emoção. É como se fosse uma pessoa que desenvolveu um hábito com relação a alguma coisa. Vamos supor que tem um indivíduo que ele gosta sempre de, sei lá, comer chocolate depois do almoço, um tabletinho de chocolate depois do almoço. Não tem nada de errado com isso. Então ele descobre que além da comida, arroz, feijão, carne, saladas e frutas e verduras e etc e tal, que tem um sabor específico, ele associou ao momento do jantar, do almoço, enfim, um outro tipo de estimulação, que é a estimulação gustativa com o sabor doce, né? Enfim. E ele vive aquilo numa tranquilidade. Só que todo santo dia ele vive esse processo de comer o tabletinho. Então, tem o lado positivo daí desse processo de positivo entre aspas, né? Da compulsão sexual. O indivíduo ele pode não ter nenhum tipo de mecanismo psicológico de desconforto, mas pode estar querendo viver somente emoções positivas ali, independente do contexto de vida dele estar ruim ou não, né?
Só que quando a gente fala de compulsão sexual, a gente sempre tende a visualizar que o indivíduo está passando por um processo de vida um pouco inapropriado ou desajustado. Está acontecendo alguma dificuldade de adaptação com relação a alguma situação, né? Porque se está dentro de um processo de compulsão, é porque já existe um problema aí, né? E nesse problema a gente precisa dar uma olhada para a gente avaliar o que é, né? Seria basicamente esse o processo de compulsão sexual envolvendo essas fases aí daquilo que eu expliquei anteriormente, né? Enfim. Agora eu vou dar uma lida nos comentários, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, né, com relação ao que eu expliquei e tal, por favor, podem comentar que eu vou ler agora. Vou só voltar aqui um pouquinho, lá no começo, para a gente ver os comentários do pessoal, né, que foi entrando ao longo da live e tudo, né. Minha mãe entrou, boa noite, mãe. Ela mandou boa noite para mim anteriormente. Obrigado, Antônio, por gostar das minhas dicas, toques e sugestões. O Gabriel colocou, por isso a importância de trabalhar a relação do sujeito com o seu desejo, professor. Exatamente. O ser humano, ele precisa entender que nós temos desejos, obviamente, né? Enfim, e nós temos também de ter o aspecto de controle desse desejo, né? Quando eu falo controle, não é repressão do desejo, tá, pessoal? O que eu quero dizer é o seguinte, ter a consciência, é isso, saber claramente, assim, do tipo, saber responder as seguintes perguntas. Qual é o objeto de desejo que você tem? O que te excita? O que não te excita? O que te faz bem? O que não te faz bem? Como que você lida com estresses? Você tenta buscar fugas para lidar com esses estresses ou não? Como é que é isso, né? Então, tudo que envolve o desejo, aquilo que move a pessoa a querer interagir com outra coisa ou alguém de uma forma que isso emocione ele também, né, dentro dessa reciprocidade ali, de estimulação sensorial mútua, né, o indivíduo tem que entender quais são os elementos que despertam essa vontade, né, e isso é uma forma de você entender você mesmo, né, com certeza tem isso aí. Delia English, sem som. Ué, não sei por que tá sem som, ninguém escreveu nada relacionado a isso. Délia, tenta ver aí no seu computador, ou então no seu tablet, ou então no seu celular, o volume, aumenta o volume para ver. Se alguém não estiver ouvindo também, me fala aí, por favor, que a gente precisa saber. Quando o desejo pelo sexo se torna compulsivo ou anormal? Boa pergunta, Carolina. Bom, todo o processo, assim, o critério diagnóstico ele é muito complicado, né? Porque assim, a frequência do comportamento sexual e tudo mais, não existe um padrão. Porém, o que o DSM-5 fala, o que o CID-11 fala, né? Dentro desse processo de normalidade e anormalidade. Isso vai do indivíduo. É quando o indivíduo começa a desenvolver um processo de desajuste na vida cotidiana do dia a dia. Por exemplo, se envolve em comportamento de risco, né? Vamos supor, dentro do tema compulsão sexual, o indivíduo está lá, se estimulando sensorialmente lá, imaginando uma série de coisas e tal. E aí ele está trabalhando, está fazendo alguma coisa. Então, o que envolveria isso? Ele querer interromper essa vida social que ele tem, essa vida ocupacional que ele tem, para dar vazão ao desejo e gastar tempo com isso, envolvendo prejuízos na produtividade que ele tem que ter na vida civil dele. Esse é o critério que algumas pessoas podem ver como sendo dentro de um pouco da anormalidade, né? Entre aspas. Eu coloquei entre aspas porque isso esse nome ele é um pouco perigoso, né? Para a área da psicologia e da psiquiatria. Dentro desse processo da compulsão, né? Assim, eu quis ampliar um pouco mais para a gente entender, né? Não só ficar restrito ao desejo, ou sexual em si, né, a sexualidade, mas eu quis ampliar um pouco mais para a gente entender outros mecanismos, né, que são psicológicos mesmo, fazem parte da dinâmica da psique humana, vamos colocar assim, né, do funcionamento cerebral, da maneira com qual a gente lida, né, com as coisas da vida, né, os estímulos variados da vida. Então vai envolver tudo isso. E agradeço demais mesmo por vocês estarem aqui, tá bom? É sempre muito bom poder esclarecer para vocês aspectos da psicologia, enfim, aspectos do comportamento humano em geral. Um abraço
e até mais!